Aubameyang, um dos jogadores de maior currículo no futebol europeu, topa atuar no Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também, para completar, preciso te atualizar sobre uma suposta proposta de 30 milhões de reais por um atacante do Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vitor Pereira, torcedor do Corinthians, vai lembrar dele, aquele que alegou um problema com a sogra para ir embora para Portugal e que voltou semanas depois para treinar o Flamengo, passou por situação semelhante nas últimas horas. Ele tinha contrato com o Nottingham Forest e havia feito todo o planejamento da temporada, mas foi comunicado a 2 minutos do fim do período que previa a rescisão do contrato de forma amigável que está fora dos planos do Nottingham Forest. Através de um e-mail, às 23h58 do dia 30, o Nottingham Forest o comunicou que ele não será o técnico da próxima temporada. E o Corinthians recebeu mesmo proposta de 30 milhões de reais por Dieguinho. O atleta da base teria recusado a possibilidade de se mudar para um clube europeu, informações divulgadas pela ESPN. Antes de gravar esse vídeo, procurei Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, para entender de quem era a proposta e por que a coisa acabou não avançando. O Marcelo Paz me assegurou que em momento algum o Corinthians recebeu proposta ou sondagem pelo Dieguinho, repetindo uma situação de alguns dias atrás, quando se especulou que o Guinegão poderia ir parar num time da Turquia. Chegaram a cravar que o Guinegão tinha proposta boa, que o negócio aconteceria. O Marcelo Paz me assegurou que não existiu proposta para o Corinthians. Talvez uma primeira rodada de conversas com o staff do jogador, tanto no caso do Guinegão quanto do Dieguinho, mas em ambos não houve tratativas com o timão. Perguntei também para o Marcelo Paz se existe alguma negociação no momento para venda de atletas, até porque o Corinthians busca 25 milhões de euros ou 149 milhões de reais com transferências de jogadores agora na metade do ano. E o que eu ouvi do Marcelo Paz é que não há proposta por nenhum atleta. Breno Bidon na Atalanta, foi uma especulação, não se confirmou nada. Falaram também de André no Fenerbahçe, cheguei a contar para vocês que o empresário recebeu uma sondagem e acabou por aí. Por enquanto, o Corinthians não tem ofertas, a verdade é que o mercado anda bastante gelado. Talvez com o avanço da Copa do Mundo a coisa deu uma esquentada e você vai saber em primeira mão no canal do Nicola. Hora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês,
Repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu quitar parte de sua dívida com os atletas, mas até aqui o pagamento ocorreu apenas com os jogadores da base. Lembra que eu contei para vocês que a ajuda de custo para jogadores amadores não vinha sendo quitada há 15 dias. Desde a metade do mês passado, os jogadores, atletas da base, que precisam desse dinheiro para, por exemplo, ter o que comer e conseguirem chegar aos treinamentos, esses caras não vinham recebendo essa ajuda de custo. Alguns desses atletas, inclusive, deixaram de frequentar os últimos treinos, porque não tinham como chegar até os treinos, realidade completamente diferente dos jogadores profissionais, que têm salários gigantes e uma condição financeira bem melhor. Pois bem, o Corinthians conseguiu nas últimas horas a quitação dessa ajuda de custo que estava pendente, mas direitos de imagem dos atletas do time principal seguem abertas. Esse pagamento deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, referente ao mês anterior, e o Corinthians não se viu com capacidade. O Corinthians chegou a atrasar 2 meses dos salários em carteira, esse assunto já foi solucionado. Há também pendências com direitos de imagem das atletas do time feminino. Recentemente, o Corinthians chegou a um acordo com a Fatal Fans, negócio que vai garantir pelo menos 22 milhões e meio de reais num contrato de 1 ano, e aos pouquinhos essas contas mais básicas têm sido quitadas. Timão que deve quase 3 bilhões de reais e que está impedido de registrar atletas por causa de transfer ban. Nesse momento, por causa de um transfer ban envolvendo José Martínez, dívida de algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, que deve ser ajustada muito em breve. Antes de mudar de assunto, só registrar que Lingard, atacante inglês do Corinthians, foi liberado para viajar à Inglaterra. Ele vai participar do funeral do seu avô, que acabou falecendo nessa semana. O retorno está previsto para o sábado agora. Boa noite, Nicola. Informação do Timão. A pergunta é do Leonardo Barbosa. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa além de tudo que eu já contei no vídeo de hoje. No vídeo não, na live de hoje. Contratações, tá tudo meio parado, tá? Sobre Memphis Depay. O Corinthians imagina que a eliminação do time que a eliminação do time... O cara deu falta na entrada da área. Caraca. Vamos lá. O Corinthians imagina que a eliminação do Memphis e da Holanda no primeiro mata-mata possa ajudar na renovação de contrato. O Memphis fez uma Copa do Mundo horrorosa. O Memphis fez só 3 jogos, ele nem participou da partida contra Marrocos, os 3 entrando no segundo tempo, não marcou gol, deu uma assistência. Então existe uma impressão de que se o Memphis tinha a ideia de se valorizar durante a Copa do Mundo, isso não aconteceu. E que agora as propostas devem ser bem menos interessantes e menores do que ele imaginava. Talvez aqueles 2 milhões de reais por mês que o Corinthians ofereceu sem bônus acabem se tornando uma cifra interessante, né? O Breno Bidon na Atalanta, está nem mesmo na lista, Nicola? A pergunta é do Alan Sil. Alan, a Atalanta perdeu o Ederson, né? Volante que estava entre os principais jogadores da Atalanta, negócio fechado com o Manchester United. A operação vai ser confirmada depois da Copa do Mundo. E agora, o próprio André Curi, representante do Ederson, está tentando emplacar algum nome por lá. Recentemente ele havia falado do Maurício, sugerido o Maurício por lá, e agora surge outro nome do Breno Bidon, que a Atalanta vai buscar uma opção no mercado, isso é natural. Só não sei se o Bidon, e em especial o Maurício, tem as características do Ederson. O Ederson é um volante de mais contenção, embora saiba jogar, mas tanto o Bidon, que é um volante quase meia, e o Maurício, que é um meia quase atacante, eles não têm as mesmas características do Ederson. Beleza? Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians sobre reforços e o transfer ban? O Corinthians tem um transfer ban ativo contra si, aquele do Martínez, né, 7 milhões e meio de reais, que o Corinthians vai tentar resolver assim que entrar dinheiro
O dinheiro tem sido um enorme problema. Vale a lembrança de que o Corinthians só conseguiu quitar até agora a ajuda de custo para atletas da base, valor bem baixo, que ajuda, por exemplo, os caras a pegarem transporte público, entre outras coisas. E aí, só para completar sobre reforços para o Timão, você não deve esperar por contratações, tá? Até porque pegaria muito mal com os atletas, está atrasando o salário, direito de imagem e está contratando reforços. Então, nesse momento, a prioridade é tentar resolver as questões internas. Cheguei a perguntar para um dirigente do Corinthians sobre o William, lateral direito do Cruzeiro, e a pessoa disse que nesse momento não interessa, mas, ou seja, o William é alguém que está no radar do Corinthians, mas que o Corinthians não pode contratar agora. Acho que tem muito a ver com essa questão das finanças, tá? Só para completar sobre Iago Machado. Perguntei para uma fonte se tem futuro, a pessoa respondeu que vai virar, só espera que o pai não atrapalhe, e aí eu falei assim, o Diniz já cogitou subi-lo para ver no profissional, ele já treina com a gente e desce para jogar no sub-20, boa. Tudo isso com só 17 anos de idade, tá? Fala aí, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Corinthians pra vocês que gostam do nosso canal. Então já deixa o like, se inscreva aí pra você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube brasileiro, o Coringão. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês. Meus grandes abraços pra vocês e até lá o próximo vídeo, valeu? E, rapaziada, é isso aí. Um grande abraço.